Hoje, a gente vai refletir sobre algo que pode de verdade transformar a nossa caminhada espiritual. É a ideia de sair de uma lógica de merecimento para entrar numa lógica de graça. O que será que significa parar de tentar merecer o amor de Deus e simplesmente aceitar esse amor como ele é, um presente? E para começar, eu já quero deixar essa pergunta no ar. Uma pergunta bem direta, bem pessoal. Pensa um pouquinho sobre ela. Se permitir ser curado exige uma certa vulnerabilidade, né? Uma abertura que muitas vezes a gente evita. Essa pergunta já abre a porta para o nosso primeiro ponto. Vamos falar sobre um peso, um fardo que muita gente carrega, às vezes até sem se dar conta. O fardo de ter que provar o tempo todo o próprio valor. É aqui que mora o problema. A gente vive num mundo que ensina que tudo tem que ser conquistado, que tem que ser por mérito. E aí, quase sem perceber, a gente leva essa mesma lógica para a nossa fé. Isso gera uma ansiedade, uma pressão constante de ter que ser bom o suficiente para merecer a graça de Deus. E o resultado disso tudo é uma situação bem dolorosa, um paradoxo. A gente pode estar na igreja, servindo, participando de tudo, mas por dentro se sentir completamente perdido. É como sentir uma distância, sabe? Como se a gente estivesse na casa do pai, mas sem conseguir se sentir de fato um filho amado. Tá, mas como é que essa tentativa de merecer se manifesta no dia a dia? Bom, ela vira uma tentativa de negociação, uma barganha com Deus. Olha que interessante esse contraste. De um lado está a nossa lógica humana, né? A barganha. Se eu fizer mais, se eu for mais certinho, se eu pagar com as minhas boas atitudes, aí sim serei aceito. E do outro lado tem a resposta da fé, que é o completo oposto. É reconhecer a nossa falha, a nossa necessidade e simplesmente se render. E aqui está o recado central. É um convite para a gente abandonar de vez essa mentalidade de troca. Deus não funciona na base do toma lá, dá cá. E por que essa barganha toda não funciona? Simples, porque a premissa dela está errada. A verdade é que a gente é falho. Somos filhos que erram, que tropeçam. Aquela perfeição que a gente tenta apresentar, ela não existe. Por nós mesmos, essa conta nunca vai fechar. E é exatamente nesse ponto, quando a gente reconhece que não dá conta sozinho, que a gente descobre a verdade mais libertadora de todas: o amor gratuito de Deus. Esse conceito é a chave de tudo. O amor de Deus é gratuito. O que isso quer dizer? Que ele não tem preço. Não é um prêmio por bom comportamento, é um presente, dado de graça, sem nenhuma condição. Nossas atitudes, nossa bondade, nada disso consegue comprar esse amor. E a consequência disso é até chocante de tão simples. A gente não precisa fazer nada para que ele nos ame. O amor dele não é uma linha de chegada, é o ponto de partida. Ele já nos ama, agora, nesse exato instante. E isso aqui mostra a profundidade desse amor. Não é um amor baseado numa versão idealizada da gente. Pelo contrário, ele conhece nosso coração, ele vê nossas falhas, nossos medos, nossos erros, e mesmo sabendo de tudo, a decisão dele é amar. Ok, então alguém pode pensar: se o amor é de graça e não preciso fazer nada para merecer, então não faço mais nada. Não, muito pelo contrário. O que muda é a motivação, a origem da nossa ação. Esta pergunta redefine o nosso serviço. Muitas vezes, o nosso ativismo no reino é só uma continuação daquela barganha. Vou ser bem útil, porque assim Deus vai gostar de mim. Mas Deus não precisa da nossa utilidade. O convite dele é para um relacionamento. O serviço que agrada a Deus, ele nasce como uma resposta natural ao amor que a gente recebeu. Não é motivado por obrigação, nem pelo medo da rejeição, muito menos por uma busca desesperada por aceitação. É, na verdade, o transbordar de um coração que se sabe amado e é grato por isso. E se por acaso alguém está ouvindo e pensando: nossa, eu passei a vida inteira tentando barganhar, não precisa se desesperar. Essa é uma mensagem de esperança. A jornada para aprender a amar de verdade, com liberdade, está sempre aberta. Nunca é tarde para a gente começar de novo. E para a gente fechar a nossa reflexão, fica aqui essa última provocação. E se a maior atitude de fé que a gente pode ter hoje não for fazer mais, mas sim parar? Parar de tentar merecer, parar de carregar esse fardo e simplesmente descansar no fato de que já somos amados. O que mudaria se esse fosse o nosso ponto de partida?